assim, um divisor de águas na minha vida. Eu digo que foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Pior porque dor, você achou que ia Dor, morrer. e achei mas que ia morrer. E o melhor porque ali eu mudei. Eu comecei a dar valor pra vida. Coisa que eu já não tava mais dando valor pra vida. Você tava numa fase de... Tava matando meu corpo, É. né, com drogas e O teu corpo bebidas. respondendo à vida que você tava tendo, Exatamente. As escolhas que eu fiz, né, né? Tudo se refletindo de uma vez só no teu corpo. no meu corpo. E aí o produto começou a infeccionar. E aí me deu uma sepse, O que é isso? que é uma infecção generalizada. Isso você E- já ainda no hospital ou em casa? Aí, quando eu cheguei no hospital, que eu fui diagnosticada com sepse. E aí eu entrei em coma. Caramba. Aí eu fiquei 3 dias em coma. Apagada. Ah, sim, só que pra mim ali eu passei por uma experiência sobrenatural, que foi por isso que eu me converti. Como que foi? Eu lembro que quando eu entrei no hospital, eu tava com muita dor. Você foi sozinha? Te levaram? Meu padrasto me levou no colo porque eu não conseguia pisar o pé no chão. Minha mãe tava comigo. E aí a enfermeira verificou minha pressão, disse pra minha mãe que eu ia morrer. E aí minha mãe me levou, eu tirei minhas joias, eu lembro. E aí Falou que você ia morrer? Aham. E você lembra disso Lembro. ou te contaram? Não, eu Você lembro. lembra disso? Meu Deus. E aí eu tirei minhas joias, dei pra minha mãe, falei, ó, a senha do banco é tal, eu vou morrer, mãe. Porque a dor era muito grande. E a minha pressão tava 7/3. E aí... Você achou que você ia morrer? Eu né? achei que ia morrer. Aí eu lembro assim, quando eu entrei, foi tudo muito rápido. Daí eu lembro que eu tava numa maca e em seguida assim, eu lembro que eu vi a minha alma saindo do corpo. Você se viu Eu me vi na maca. na maca. E aí eu lembro assim que a minha alma, ela era igualzinha ao meu corpo, só que ela era uma fumacinha, mas era igual. É como se fosse uma fumacinha branca, sabe? Sei. É meio transparente? Meio transparente. E aí é como se, vamos supor assim, aqui tá o meu corpo Tá, e aqui tem eu também. E aí eu saio assim. entendi. E aí eu saí de dentro de mim E você olhando e você eu olhei dormindo. isso. E aí a consciência fala, ó, você tá morrendo. A tua mente, você tá morrendo, você tá no hospital, aqui tá os médicos, aqui é o seu corpo. Tipo, a tua mente vai te explicando o que tá acontecendo. Até pra te não entrar em desespero, Claro. pra você entender o que tá acontecendo. E aí Somente ou alguma coisa, um anjo, aí não vai saber, né? Não sei. Não sabe, né? Pra mim era como se fosse a É. minha mente. E aí, e provavelmente deveria ser um anjo, É. né? E aí eu lembro, só que eu não vi anjos bons, eu só vi um demônio depois que Você- Nesse momento? Nesse momento eu não vi nada de anjos. Mas o bons. redor era claro, era escuro? Como que era? Eu Era- saí do meu corpo e lembro de ver, assim, que eu estava subindo, mas eu não vi anjos do meu lado, eu só vi a minha alma subindo. E aí eu fui para um lugar que parecia, assim, muito claro, muito silencioso, tinha muita paz, que era tudo branquinho, assim, não tinha nada, 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 nada. E aí eu lembro que eu acredito, assim, com todas as minhas forças, que era Deus ali falando comigo. E eu senti um amor muito grande, algo assim que eu disse, eu acredito, sabe? Um amor, uma coisa inexplicável, um sentimento assim que eu nunca senti na vida. E aí eu lembro assim que ele fez eu ver toda a minha vida. Passou nos meus olhos ali tudo, como aquilo um filme. Como aquilo que o pessoal fala, quando tá pra morrer, como se passasse um filme na sua frente. Passou um filme, Você criança, você adolescente, tudo. tudo. E eu vi que eu não era digna, de Deus, que eu não merecia. Eu estava me julgando. Entendi. Eu estava fazendo julgamento de mim mesmo, como quem diz, ó, tá aqui a tua vida, olha o que tu fez, tu acha que tu merece entrar aqui? Entendi. Tu merece, isso aqui é santo, isso aqui é puro, isso aqui é limpo, isso aqui é bom. E aí eu me senti culpada. E aí eu sabia que eu estava sendo condenada ao inferno. Você sentiu Eu isso? senti isso. Mas Deus falava alguma coisa ou era só um sentimento? Não, era uma consciência. Sei. Não eram vozes, era a minha mente que me explicava o que Entendi. estava acontecendo. E aí eu pedi misericórdia. E aí eu lembrei do meu filho. Eu disse, Deus, deixa eu voltar, deixa eu cuidar do meu filho. Porque eu sabia que eu ia morrer ali. Eu sabia que acabou. Eu sabia que eu ia pro inferno. Hoje eu entendo que se eu tivesse Jesus ali, eu teria sido perdoada por pior que fosse os meus pecados, porque eu fiz muita coisa errada. E eu me arrependo muito. Só que eu não tinha Jesus, entende?
E ele me mostrou todas as vezes que eu neguei, que eu não quis. Por isso eu digo, aceita Jesus, sabe? Aceita, tu pode ser o pior pecador da face da terra. Pra ele não importa. Porque é real, entendeu? É real, existe um depois. Existe sim, existe o julgamento, existe o céu, existe o inferno, existe Deus, existe demônios. Existe o mal. Existe o mal, entende? Mas Jesus é o que perdoa os pecados. E ele me deixou voltar e eu disse, eu vou contar. Eu vou contar para o mundo inteiro que isso é verdade, que é real e que o Senhor existe. E eu voltei. Mas você viu o demônio que você falou em que hora? Agora, quando eu volto... Você volta pro teu corpo? Eu volto pro meu corpo, eu encaixei. Sei. Pra mim, isso passou 5 minutos. Só que eu tava 3 dias em coma. O quê? Parecia 5 minutos e você tava 3 dias. Isso. Pra mim, porque assim, ó, eu tava na maca, claro. Levantei, fui pro julgamento, passei por isso, voltei. Viu a tua vida rapidão. 5 minutos de conversa nossa aqui, rapidinho. 3 dias. Só que eu tava 3 dias em coma. Quando você volta... E aí quando eu volto, eu ainda tava entubada, me ajudaram, assim, os enfermeiros, tudo. Daí eu lembro que eu dizia, vocês são anjos de Deus, porque eu acredito que pessoas que ajudam os outros aqui na Terra são anjos enviados por Deus. Ou pessoas que são usadas por Deus como anjos mesmo, sim, né? Pra você salvar a vida das pessoas aqui na Terra. Sim, eu dizia, vocês são anjos, eu falei para os enfermeiros. Depois eu quis fazer faculdade de enfermagem por causa disso. E aí eu lembro que passou alguns minutos, a minha mãe estava no quarto, eu ainda estava eu já tinha sido desentubada, mas eu estava com respirador. E o quarto... Estava consciente? Estava consciente. E aí eu lembro assim que ficou muito gelado, que nem eu tava aqui quase tremendo, ficou muito pior, começou a ficar muito gelado assim, que eu comecei a me tremer. E aí depois veio um fogo muito quente assim, tipo um calorão horrível, e eu comecei a sentir aquilo. E aí eu comecei a ouvir gritos assim, que os gritos, eles eram tão horríveis que é como se pegasse uma faca e cortasse a tua pele e tu sentisse dor de ouvir aquele grito. Nossa, que horrível. E eu comecei a entrar em desespero e a minha mãe viu, minha mãe tava no quarto, só que ela não via. Você não falava nada? Eu falava. Falava o quê? Eu disse, tá vindo me pegar, mãe, ele vai vir me pegar, ele vai me levar. E nisso, porque eu sabia... Tua mãe te falou depois que você falava isso daí também? Sim, minha mãe é testemunha disso. E aí? E aí eu vi o espírito da morte, que era uma fumaça preta, parecia uma fumaça de incêndio, aquelas fumaça bem pesada, pretona. Parecia um homem, mas na verdade não era um homem, era como se fosse um monstro gigante, tipo mais alto do que esse teto aqui. Sei. Mas pretão, tinha uma forma de uma... Tinha tipo um formato de um homem, só que era mau. Sei. Era algo ruim. E não tinha assim chifres, essas coisas assim. Era uma fumaça preta. E aí ele veio me pegar e eu vi ele pegando minha alma e eu vi minha alma descolando. E eu ia ir pro inferno. Eu tenho certeza absoluta. E nisso a minha mãe ajoelhou e começou a clamar para Deus pedindo misericórdia. Porque o diabo ia levar minha alma ali. E a minha mãe ouvindo isso. E a minha mãe é cristã, né? Então a minha mãe sabia que ali existia uma luta espiritual e começou a orar. E eu sei que eu tô viva pelas orações da minha mãe. Que Deus teve misericórdia de mim por causa da oração da minha mãe. Que tava ali. Cara, e aí não tem como tu não te converter, né? Não tem como. Tu vê o Satanás, porque pra mim, eu acho que é ele o Satanás. Pela sensação que eu senti. Porque muitos falam demônio, diabo, Satanás, eu não sei o nome que for.